dia! Bom dia para você que está aí esperando o programa Mulheres de Fé em Ação. Hoje está recheado, então não sai daí, fica aí! E no programa de hoje nós estamos com a série Mulher Sábia e hoje nós vamos falar sobre Maria. E nós estamos aqui com elas, com Valéria Queiroz e Júcia Barreto, Mulheres de Fé em Ação, que sempre estão aqui conosco, nos abençoando. E nós vamos estar lendo agora pela manhã Lucas 1, no versículo 28, que diz assim: O anjo chegou ao lugar onde ela estava e, ao se aproximar, lhe declarou: Alegra-te, muito agraciada, o Senhor está contigo. E nós estamos com essa série maravilhosa falando sobre mulheres sábias, onde a gente já falou sobre Débora, Abigail e Esther. E Maria não poderia ficar de fora, aquela mulher que foi escolhida por Deus. Eu acredito que o coração de Maria, a simplicidade, a humildade chamou a atenção de Deus. E hoje nós vamos estar falando sobre isso, sobre essas características de Maria, né, Valéria? Que coisa mais linda, porque naquele tempo eu imagino uma jovem, num tempo como aquele em que casar era essencial, existiam padrões e aquela mulher receber um convite de Deus, realmente, eu fico pensando, nos dias de hoje você receber um convite desse, imagine naquele tempo. E a simplicidade dela. Eu acredito que quando ela ouviu aquele anjo falar, alegra-te, mulher, muito agraciada. Meu Deus, já pensou você ouvir isso? E eu digo assim, nos dias de hoje, vamos retratar, porque a gente sempre retrata para a nossa casa, o nosso lar. Imagine aí o seu marido olhar para você e dizer assim, mulher agraciada, alegra-te, você é formosa, você é inteligente, você é uma mulher sábia, você é uma... Nossa, isso aí são as características que toda mulher gostaria de ouvir. Mas para ouvir, você tem que ter essa ação. Algo foi demonstrado. Deus, ele viu algo diferente em Maria. E dentro da nossa casa, será que as pessoas de dentro da nossa casa estão vendo essas características de humildade, de mansidão, de domínio próprio? E a gente não poderia falar de Maria sem a gente falar nos dias de hoje, porque a gente sabe que o corre-corre do dia a dia, a mulher hoje em dia ela tem que trabalhar, ela tem que ser multifuncional, dona de casa, trabalha fora, tem que cuidar das coisas, tem que cuidar do filho, do marido. Então, ela precisa de fato ter o temor do Senhor. E Valéria, numa situação dessa, né, como é importante e fundamental o papel da mulher em sua casa. A gente vai falar de Maria, mas eu queria trazer para os dias de hoje, porque é importante a gente entender também como a gente deve se posicionar dentro de casa, como a gente deve deixar um legado para a nossa família, principalmente para o nosso marido, para os nossos filhos. Eles precisam ver Cristo em nós. E Deus viu algo em Maria. E será que Deus está vendo algo em nós? Será que a nossa família, o nosso marido, os nossos filhos estão vendo uma qualidade de uma dessas mulheres sábias dentro de casa? Isso é uma pergunta. É uma pergunta realmente que nos deixa a meditar. Nós não podemos responder assim. Temos que meditar sobre essa pergunta, porque você imaginar assim, será que hoje Jesus me chamaria para ser a mãe, Deus me chamaria para ser a mãe de Jesus? Né? A gente faz essa reflexão na nossa cabeça. E aí a gente começa a meditar como é que está o nosso comportamento. E é exatamente isso que você está nos levando a fazer essa reflexão. Como está o meu comportamento dentro de casa? Porque dentro de casa é a forma onde a gente se revela, né? É como a gente se revela. Na rua muita gente bota uma máscara e sai, né? Eu sou essa pessoa. Quando chega em casa, tira a máscara e se revela. E aí, como é que está a nossa revelação em casa? Como é que estamos dentro de casa?
Deus tem se agradado do nosso comportamento, da nossa forma de pensar, de agir, né? Então isso é uma coisa que a gente tem que meditar, né, Sabe, Adriana? Valéria, eu acho que hoje, nos nossos dias, ainda é mais difícil ter todas essas qualidades. Na época de Maria, normalmente as mulheres estavam em casa, né? Cuidando Isso. da casa, do marido. A nossa situação hoje é muito, muito difícil, É né? verdade. Porque nós temos um público a nos observar no trabalho, na sua comunidade, na sua igreja, na sua família, né? E como você ser essa mulher sábia e cheia de virtudes em todos estes momentos, né? Momentos mesmo para refletir. Essa pergunta de Adriane, né? Porque é como você disse, aquela mulher naquela época, ela vivia mais em casa. Ela trabalhava com costura, com várias coisas, mas ela sempre em casa, ali no lar. Mas a gente sai, a gente convive com pessoas, muitas mulheres hoje passam o dia todo fora de casa, vão almoçar com amigos e amigas do trabalho, não é? São muitas coisas que você está lidando. Valéria, e ainda tem um acréscimo, né? Porque mesmo fazendo tudo isso, trabalhando fora, né? Uma série de atividades, ela chega às vezes em casa junto com o marido, mas ela continua sendo a mãe, a dona de casa, né? A esposa. Realmente é uma carga já bem diferente, né? Mas que privilégio é podermos falar de Maria, né? Aquela mulher que foi assim chamada de bem-aventurada, uma mulher com qualidades que chamou a atenção de Deus. E nós, né? O que nós estamos apresentando para os nossos filhos, para os nossos esposos, para as pessoas que vivem ao nosso redor e para Deus. Que tipo de mulher nós estamos sendo e apresentando? E eu achei tão interessante, eu estava vendo uma situação na internet, onde o pai, no caso era o pai, né, e o filho, e ele disse que ia ser uma entrevista para um trabalho e pediu para o filho ficar do lado, e ele começa a relatar sobre o dia a dia dele, e ele começa dizendo assim: eu acordo às 5 da manhã. Aí a criança já olha para ele, né? Aí ele disse: aí eu saio, vou correr. Quando eu chego da minha atividade física, eu vou lavar a louça, eu preparo o café, eu deixo toda a mesa pronta. Aí o menino olha assim para ele e começa a balançar a cabeça, né? Aí ele diz assim: e aí eu ainda vou ajudar nos afazeres de casa também. Aí ele: papai, deixa de mentira, você não faz isso. Então é exatamente isso. Os nossos filhos, eles estão vendo a nossa conduta. E isso é importante a gente falar isso. A gente está falando sobre Maria, mas a gente está fazendo uma ponte no dia a dia, que é importante a gente falar sobre isso. E você falar sobre você e não viver o que você é, os de casa vão entregar. E isso é muito sério. Porque a gente sabe que são gerações que vão ser formadas. E que legado nós estamos deixando em casa? Eu fico pensando assim, eu sempre pensei sobre isso, que nós temos uma nuvem de testemunhas nos olhando e nos observando. Como a gente se veste, como a gente fala, como a gente se comporta. Não se preocupe, as pessoas estão observando. E na internet ainda mais, porque as pessoas estão se expondo muito o seu dia a dia. Então as pessoas estão ali para julgar, para condenar, para achar legal, outras não falam. Aí será que Deus está curtindo o que a gente faz? Será que Deus compartilharia aquilo que a gente tem feito dentro de casa, os nossos comportamentos? Entenda que a gente não está falando hoje sobre condenação, a gente está falando sobre características que Maria tinha para que chamasse a atenção de Deus. Isso. E a gente quer levar isso para dentro da nossa casa, porque eu costumo dizer que o maior púlpito é dentro de casa. Não é um microfone onde você vai na igreja e você ministra, porque ali você pode se caracterizar de uma pessoa, mas dentro de casa você ser outra.
E certamente a gente precisa da aprovação de Deus. Eu ouvi um certo ministro dizendo assim: as pessoas estão te aprovando, mas será que Deus está te aprovando? Será que Deus está curtindo o que você está fazendo? Porque a gente sabe que uma vida de santidade, e Maria, ela tinha bem aquilo, né? Maria, ela tinha sensibilidade, ela tinha humildade. Quando o Salvador estava na barriga dela, ela sabia que ela estava carregando o Salvador do mundo. Ela não era só mãe, mas ela sabia o papel e o que ela deveria fazer. Nenhuma das coisas que aconteceu quando o primeiro milagre de Jesus nas bodas de Canaã da Galileia foi quando os discípulos chegaram para ela e todo mundo ali atordoado porque o vinho tinha acabado. E aí chegaram para ela e disseram assim: e agora? Fala com teu filho, o que é que deve ser feito aqui? E ela olhou assim e disse: fazei tudo o quanto ele vos disser. Então, olha que sabedoria. Ela sabia que o milagre não vinha dela, porque ela era, digamos assim, o instrumento de Deus para carregar o Salvador do mundo. Era incrível como ela tinha essa certeza e convicção de qual o propósito que Deus tinha na vida dela, né? Não era de salvar o mundo, ele veio para salvar o mundo. Então, mas o propósito dela era trazer esse Jesus ao mundo e estar ali perto dele, principalmente, que a Bíblia não fala muito dos anos dele, né? Mas a gente vê que ela era uma mulher puramente guiada por Deus, né? Que conduziu ele de uma forma muito bem e que ela esteve sempre ali ao lado, mas com muita sabedoria, muito calada, falando só o necessário, né? Uma conduta realmente muito exemplar para a gente, mulher, ter como Maria, né? Essa mulher mãe e ela mulher, esposa, mas que tinha o Salvador e que isso representava o quê? Sabe o que é você carregar o Salvador? Você imagine uma mulher não sabe o que é que ia fazer, né? Ei, eu tô aqui, ó, é Jesus, viu? Né? Mas ela foi altamente cheia de sabedoria e ficou calada. O tempo, na hora certa, vai ser revelado Jesus. E olha, Júcia, que interessante, porque quando a gente... Meu Deus, já está acabando. Meu pai, fica aí, olha, o próximo bloco a gente vem já já. A São Brás sabe que o café faz parte do seu dia a dia. Por isso, quando você escolhe o café São Brás, pode ter certeza que está levando um produto com mais alto padrão de qualidade. São grãos cuidadosamente selecionados que proporcionam um aroma marcante e um sabor irresistível. Com São Brás na xícara, cada momento é pura emoção. Café São Brás Família e Extra Forte. O sabor que mexe com você. Há 6 anos, o espetáculo Flávia Valéria cuida da sua beleza com excelência. Oferecemos progressiva, mechas, coloração, cortes modernos e alongamento com unhas postiças. Além disso, cuidamos das suas mãos e pés, tudo com a máxima qualidade. Nossa especialidade é a química avançada, garantindo resultados seguros e incríveis para os seus cabelos. Espetáculo Flávia Valéria, onde experiência e qualidade fazem a diferença. Chegou o Favoritaço, a oportunidade perfeita para caprichar nas compras sem pesar no bolso. Encha seu carrinho com os melhores produtos e garanta ofertas simplesmente imperdíveis. Você não pode perder essa mega economia. Venha logo e aproveite os preços mais irresistíveis do ano. Venha conhecer a maior economia da Zona Sul. Atacado Favorito Ayrton Senna. Estamos de volta e a gente vai falar sim do nosso café São Brás, ele que tem patrocinado o nosso programa. E se eu fosse você, teria São Brás na sua casa, porque quando a gente sabe que está investindo no reino de Deus, ele está investindo em pessoas. E a gente conta com você, para você sempre pensar nisso. Café é São Brás. E voltando aqui, a gente está sobre um tema, a mulher sábia. E nós estamos falando sobre Maria,
as características de Maria, o temperamento de Maria, a sabedoria que aquela mulher tinha. Ela sabia ficar exatamente na posição dela. Ela sabia exatamente se colocar como a mãe do Todo-Poderoso, a mãe que ia gerar o Salvador do mundo. Imagina, Júcia. Meu Deus. Que, assim, a gente fica pensando que grandeza, que Deus tem escolhido ela, né? E a forma que o anjo chega até ela, né? Alegra-te, porque você foi escolhida, agraciada, né? Então, Júcia, pois é. Que maravilha, né? Que coisa magnífica isso. Maria, uma moça simples de Nazaré. Nazaré não era a cidade glamurosa, não era uma metrópole, né? Era uma cidade simples. E foi ali que Deus achou a pessoa certa para trazer o Salvador ao mundo. Eu fico pensando nas características de Maria. Uma delas era ficar calada, né? Quando o anjo chegou, que falou com ela não já levantou as mãos e disse, tá certo, eu aceito, né? Ela pensou, ela refletiu e depois que ela falou, eis-me aqui, né? Se é isso que o Senhor quer, então ela se entregou para ser a mãe do Salvador do mundo. Que mulher fabulosa! Uma mulher talvez não tivesse conhecimentos, não é? Porque a própria Bíblia fala que era uma mulher simples de Nazaré. Ninguém sabe se ela tinha estudo, mas ela tinha dentro dela, né, a essência, isso que Deus precisava para que ela fosse a mãe do Salvador do mundo. São muitas qualidades que podemos ver em Maria. Essa que ela ouviu mais do que falou, né? Talvez se fosse eu saía gritando, acho que eu deixava até o anjo de lado. Mas Deus escolheu ela, né? Que acreditou. Você imagina, chegar um anjo na sua frente, né? Primeira coisa, ela já sabia que era de Deus. Porque foi um anjo, não foi qualquer um que foi passando na porta e disse para ela. Ele chegou, né, se apresentou e trouxe o recado de Deus. E Valéria, uma coisa que me chamou a atenção, que você falou, que ela era uma mulher simples. E eu vejo, hoje em dia, algumas mulheres que elas até têm a profissão delas, elas exercem a profissão e decidiram ser mães. E algumas delas até deixam a sua profissão de lado para exercer 100% o papel de mãe. Aí eu falo para você o seguinte, que papel também fundamental, porque você pode ter gerado um evangelista que vai alcançar várias pessoas. Você pode ter gerado um grande profeta de Deus, como aquele João Batista, que ele era destemido, ele era ousado, ele chegava e falava aquilo que Deus tinha para ser falado para o povo. Você pode ter um filho que vai ser um grande pastor de ovelhas, aquele que vai cuidar de muitas pessoas. Então, ser mãe é algo divino. E muitas vezes a mulher que ela trabalha e que ela deixa a sua profissão de lado para ser o 100% mãe, ou às vezes até não trabalha, mas ela é 100% lá, 100% mãe, pode saber de uma coisa. Deus te escolheu para um propósito. E aquela criança, esse seu filho, essa sua filha, ela foi gerada para alcançar a muitas pessoas. E isso é o dom de Deus. O ser mãe é um presente de Deus. Não só Maria carregou o Salvador do mundo, mas você pode ter gerado filhos para a salvação de muitos. Verdade. E muitas das vezes, Valéria, eu vejo algumas mulheres até que ela se dispõe a fazer isso, mas chega um dado momento que ela pensa assim, meu Deus, eu passei já tanto tempo assim, servindo tanto em casa, mas a minha profissão,
Mas aí eu vejo que lá na frente Deus abençoa tremendamente. E os filhos são frutíferos. Os filhos são aqueles que vão ser missionários, que se dedicam ao Senhor, que até escolhem profissões que vão levar a palavra de Deus. Então, Valéria, o que é que você diz para uma mãe hoje, que diz assim, hoje eu quero ser mãe e eu vou me dedicar ao meu filho? Eu vejo assim, sabe, Adriane, que hoje, se a mulher puder fazer isso, é muito importante. Muito importante, é primordial, porque hoje a gente está vivendo muitos dias difíceis, onde você educa seu filho, quando chega na escola ele vai ter várias pessoas com comportamentos diferentes, não é? E a presença da mãe, ela é muito importante nesse desenvolvimento. Até os 6, 7 anos de idade é muito importante que essa mãe esteja presente, leve para o colégio, traga, veja como é o comportamento, com quem ele anda, toda essa vida do filho, ela é importante demais que tenha uma mãe e um pai presente. O pai também, ele tem uma importância fundamental na educação do filho hoje. Ele é realmente, não existe um assim mais importante do que o outro. Todos os dois são importantes, apenas um tem uma função e o outro tem outra. Mas todos os dois são importantíssimos, né? Então, eu já vi histórias de homens que deixaram várias profissões porque preferiam deixar seu filho no colégio, pegar, dar assistência, levar para tomar um sorvete, jogar uma bolinha com o menino. Então, assim, eu vejo essas, vamos dizer assim, que é raro acontecer isso, né? Você fazer essas renúncias, mas você não sabe como isso vai gerar uma paz mais tarde e um desenvolvimento, principalmente, viu, gente? Principalmente emocional e espiritual na vida desse ser humano, dessa criança. E a gente vê, Júcia, essa questão. Aí vamos para o outro lado, né? Aquela mãe que ela precisa realmente trabalhar, há uma necessidade, o pai também. Mas a questão de tempo de qualidade, você como mãe, como avó, você tinha uma profissão, você trabalhava, hoje você, vamos dizer assim, você está aposentada, né? Mas essa questão, quando você viveu, Júcia, esse tempo de ser mãe, de trabalho, essa questão de você saber dividir cada coisa. Sim. E o tempo de qualidade. Como é que você exercia esse tempo de qualidade? Adriane, eu cheguei a ter que fazer escolhas, tá? Eu tive o meu primeiro filho muito jovem, né? A gente casava muito jovem, praticamente nem se programava, né? E eu passei por essa experiência, eu fui mãe aos 21 anos, e meu filho com 5 meses, ele pegou uma simples pneumonia, mas até chegar o diagnóstico que era pneumonia, ele já estava muito mal, e ele foi desenganado, foi muito sério, a gente tem ele como um milagre de Deus na nossa vida. E quando ele ficou bom, que foi para casa, eu tive que tomar uma decisão, né? Eu saí do trabalho, que eu trabalhava fora, ele e o pai, realmente era dificuldade com quem deixar, ficava com uma avó, meio-dia estava num carro quente, levava para outra avó, quando a pessoa faltava. E isso contribuiu, era um bebê para que não resistisse, né? Essa mudança de temperatura, de clima, um pega, um faz uma comida, outro. E foi quando eu decidi, eu disse, a partir de hoje, eu só tenho um outro filho quando realmente eu puder ficar em casa para criar, né? E Deus foi muito bom conosco, muito generoso e nos proporcionou por muito tempo nós morarmos em cima do trabalho, né? O trabalho era embaixo, a gente morava em cima e ali a gente teve todo o controle na criação dos filhos, né? Lógico que uma coisa foge, outra sim, mas nós demos o melhor. Estamos certos disso, dentro das condições, do tempo que a gente viveu, né? E foi isso. São escolhas, porque não é fácil. Às vezes nós precisamos tomar essas decisões para que o filho tenha mais uma assistência, né, dos pais. E eu louvo a Deus por minha família. Você vê hoje que como é que está, por que está essa desestruturação? Os jovens se matando, os jovens. Por que está desse jeito?
Porque os pais não dão assistência aos filhos. Infelizmente. Entrega para a escola muitas vezes, né? Achando que é a escola que tem que cuidar, mas... Leva para a escola, fica lá integral, aí quando chega em casa você não tem tempo, não tem uma qualidade de tempo, né, para estar com a criança, para conversar, nada. Eu vejo histórias que o filho só vê 30 minutos, a filha. É o tempo de qualidade, Tempo né? de qualidade. 30 minutos. E pronto, só vai ver no outro dia 30 minutos. Mas não No vale outro- esses 30 minutos estar com o celular e o menino brincando só, né, Valéria? Adriane, trazendo para Maria, né? Maria realmente ela teve tempo de qualidade com Jesus. É. A Bíblia ela fala de vários episódios, né? Quando Maria levava seu filho ao templo nas festas em Jerusalém, né? Que tem um episódio que Jesus se perdeu deles, né? Foi. E quando eles encontravam, ele já estava lá junto com os doutores, né? E em todos os momentos, nós vemos Maria ali, na sua morte, né? Na sua ressurreição, ela ali sem ser aquela mãe louca, né? Meu filho, Desequilibrada, não dá nem para mensurar o tamanho da dor daquela mãe, vendo o seu filho, por mais que fosse projeto, plano de Deus, mas ela ali estava e ele na forma humana, né? Então, um sofrimento. Mas Maria, ela permaneceu, né? Contrita, adorando a Deus, crendo na promessa, crendo em tudo que Deus tinha falado para ela. Maria foi uma mãe que acompanhou o filho. Foi verdade. É verdade. Como é importante isso, né? Eu sei que hoje é muito difícil a mãe ficar em casa, renunciar de trabalhar, porque hoje as coisas estão muito difíceis. Os pais, a vida é outra, né? A vida é outra, a realidade é outra. Hoje os pais querem dar o melhor aos seus filhos, mas tenham muito cuidado com esse melhor que você está dando aos seus filhos, tá? Porque o melhor que você pode dar a seus filhos não é celular, não é bens materiais, é você colocar eles indo para a igreja, pegando a palavra do Senhor, ensinando a eles quem é Jesus, quem é Deus na vida deles. Trabalhe a vida dos seus filhos, a parte espiritual. E vocês vão ver como, consequentemente, eles vão ter uma vida emocional mais equilibrada. E o quanto é importante, como Valéria falou, né? A questão de você levar o seu filho para a igreja. Ele precisa ter aquele momento, ele precisa aprender. Tem coisas que a gente vai ensinar em casa, mas tem coisas também que naquela unidade, naquela unção, e ele aprender a estar junto com os irmãos, a servir, o quanto isso é importante. Aliás, é o mais importante, é os nossos filhos terem o temor ao Senhor, porque é o princípio da sabedoria. Então, nós estamos já no final do nosso programa, então, até sábado, se Deus quiser. Há 6 anos, o espetáculo Flávia Valéria cuida da sua beleza com excelência. Oferecemos progressiva, mechas, coloração, cortes modernos e alongamento com unhas postiças. Além disso, cuidamos das suas mãos e pés, tudo com a máxima qualidade. Nossa especialidade é a química avançada, garantindo resultados seguros e incríveis para os seus cabelos. Espetáculo Flávia Valéria, onde experiência e qualidade fazem a diferença. Chegou o Favoritaço, a oportunidade perfeita para caprichar nas compras sem pesar no bolso. Encha seu carrinho com os melhores produtos e garanta ofertas simplesmente imperdíveis. Você não pode perder essa mega economia. Venha logo e aproveite os preços mais irresistíveis do ano. Venha conhecer a maior economia da Zona Sul. Atacado Favorito Ayrton Senna. A São Brás sabe que o café faz parte do seu dia a dia. Por isso, quando você escolhe o café São Brás, pode ter certeza que está levando um produto com mais alto padrão de qualidade. São grãos cuidadosamente selecionados que proporcionam um aroma marcante e um sabor irresistível. Com São Brás na xícara, cada momento é pura emoção. Café São Brás Família e Extra Forte. O sabor que mexe com você.